Eu quero lembrar a igreja que Deus está transportando essa igreja para uma nova dimensão. E a razão das mensagens é que o Senhor está falando a mesma coisa, porque Ele está fazendo isso. E o título dessa mensagem hoje é Criados para um lugar de autoridade. Efésios capítulo 2, o verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Os irmãos percebem que eu gosto de ler a palavra de Deus bem devagar, porque ela merece essa atenção, essa reverência, de você ouvir cada palavra. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, é por causa disso, essa é a razão principal. Estando nós ainda mortos em nossos delitos ou pecados, Ele nos vivificou juntamente com Cristo. E o verso 6 diz que Ele nos ressuscitou juntamente com Ele. Perceba, nós estávamos mortos. A primeira coisa que Ele fez foi nos dar vida, mas não foi só isso. Preste atenção. Depois de ressuscitar, de fazer a gente respirar espiritualmente de novo, o que Ele fez? Ele nos sentou, Ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. E você precisa pensar um pouco que altura é essa onde Jesus está sentado, para você poder entender aonde Jesus nos assentou. Então, Ele nos vivificou com Cristo, Ele nos ressuscitou e nos fez assentar com Ele nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E o verso 7 diz que Ele fez isso para mostrar aos séculos que vão vir a suprema grandeza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Quem pode dar graça a Deus por isso que Deus fez? Eu queria que antes de você sentar-se, você agradecesse a salvação, agradecesse esse ressuscitamento espiritual, e agradecesse essa posição onde Deus nos assentou, e você dissesse: Deus, eu preciso entender melhor isso. Antes de sentar, diga para Deus: eu preciso entender, eu preciso nessa mensagem, eu preciso assumir esse lugar onde o Senhor me assentou na sua autoridade. Deus, nessa manhã eu proclamo que os olhos dessa igreja sejam abertos no mundo espiritual, que as traves sejam quebradas agora pelo poder do sangue de Jesus, que os véus sejam rasgados agora pelo sangue de Jesus. O Espírito da revelação, da iluminação desça sobre este lugar. Eu cancelo toda a voz do inimigo contrária à palavra, eu cancelo toda a obra daquele que rouba a palavra, eu cancelo na autoridade do sangue. Anjos do Senhor, tenham liberdade nesse lugar. Eu reclamo agora que toda a cabeça, toda a atenção fica cativa ao Senhor Jesus, e que você receba no seu espírito a vida de Jesus nessa manhã. Quem diz eu recebo? Em nome de Jesus. A igreja do Senhor Jesus pode sentar. Todos nós sabemos, e aqui eu vou dar uma passada rápida nos princípios da autoridade. Por favor, preste atenção nisso que eu vou falar. Deus criou o homem e colocou nesse planeta para representar a autoridade de Deus no céu. Vou te dar um exemplo. Quando Dom Pedro I saiu de Portugal e foi para o Brasil, ele foi colocado como regente, como governador, como príncipe.
da nova terra conquistada por Portugal. E ele representava o governo de Portugal no Brasil. No Brasil não teve nenhuma rebelião contra Portugal, pelo menos de início. E o país se tornou uma colônia portuguesa. Era essa a ideia de Deus quando colocou Adão no jardim. Você é meu representante nesse novo país, nesse novo lugar que eu estou criando. Só que Adão se rebelou contra essa autoridade. E ele perdeu a autoridade que Deus comandou em Gênesis 1, 27, 28, onde diz: criou Deus o homem, Gênesis 1, 27, a sua imagem, a imagem de Deus o criou com a autoridade de Deus para representar a Deus, homem e mulher os criou, Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai a terra, dominai. Aqui está o mandato de autoridade de Deus para o homem sobre a terra. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Por favor, olhe para mim por um momento, sei que você já está olhando, mas é a minha forma de falar. Se Deus colocou o homem no jardim e disse para que ele dominasse sobre os animais, quanto mais o homem deveria dominar sobre qualquer intruso, como por exemplo o diabo e os demônios. Quanto mais o homem deveria dominar sobre o seu corpo, sobre qualquer coisa que tivesse tentar tirar a saúde do seu corpo. Se Deus deu ao homem autoridade sobre os peixes do mar, sobre os animais, sobre as aves do céu, Deus sujeitou à terra a autoridade do homem. O homem era o rei, o comandante, a autoridade de Deus sobre a terra. Quanto mais ele deveria governar sobre os principados espirituais malignos que haviam caído. Deus colocou o homem numa posição de autoridade na terra. Jesus, ao morrer na cruz, ele veio retornar ao homem essa autoridade perdida. O homem, o ser humano tem passado até hoje milhares de anos sendo escravo de Satanás, sendo roubado, destruído pelo maligno de todas as formas. Todo tipo de maldade que há no mundo é uma imposição do maligno. Essa imposição não era para ter acontecido, porque o homem é que tinha autoridade. Mas Jesus, você precisa entender que Jesus, ao descer na terra, ele não só veio para criar o Natal e fazer essa festa bonita, ou morrer na cruz e criar a Páscoa, etc. Ele veio para retornar ao homem a autoridade. Mateus 28, 18, que é o último capítulo do livro, ao ressuscitar, Jesus diz as seguintes palavras: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Aí ele diz: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Jesus devolve para a igreja a autoridade que ele veio conquistar. A morte de Jesus na cruz foi para reconquistar a autoridade perdida. O que eu quero enfatizar nessa mensagem é que não faz sentido você ser um cristão e não ter autoridade sobre as coisas que acontecem ao seu redor. Não faz sentido você ser um cristão e não ter autoridade sobre a perturbação psicológica que o diabo faz na cabeça das pessoas, a perturbação física das enfermidades, a perturbação emocional que vem sobre todo mundo, toda essa tensão e pânico e abuso emocional e abuso de todas as formas e todo medo, todo tipo de insegurança, de prejuízo. Não faz sentido a igreja que nasceu de Jesus não ter autoridade sobre essas coisas, porque a vinda de Jesus foi para restabelecer essa posição de autoridade. Quando nós chegamos em Efésios capítulo 2, que é o texto que eu li, o apóstolo Paulo começa a dizer que Deus, por causa do seu muito amor com que nos amou, a primeira coisa que ele fez foi nos vivificar. Nós estávamos mortos. Quando Jesus entra na nossa vida, ele traz vida. Mas eu queria que você imaginasse isso aqui. Eu vou fazer uma pequena ilustração aqui.
Imagina que eu estou morto e todo morto está deitado. Ele está morto, ele está deitado. E ele não tem vida. E ele não pode nem se mexer, ele não fala, ele não tem contato com ninguém. Ele está morto. E quando Jesus chega na nossa vida, o nosso espírito está deitado. O espírito do homem sem Jesus, ele está morto. A Bíblia diz isso. E quando Jesus chega, ele traz vida. Você pode imaginar que uma pessoa que recebe vida, no mínimo, ela fica sentada. No mínimo. Ninguém fica vivo dentro de um caixão. É verdade ou não é? A pessoa estava morta. Ela estava deitada. Não tem como um morto ficar em pé. Mas quando ela recebe a vida de Jesus, no mínimo, se ela não tem perna para andar, se ela não tem força nas pernas, no mínimo ela fica sentada. Nem que seja na beira do caixão, ela fica sentada. É ou não é verdade? Eu quero dizer que, infelizmente, muitos cristãos que receberam a vida de Jesus, eles apenas se sentaram. Eles levantaram. E eles agora têm vida. E eles podem se levantar. Yes. E eles podem começar a andar pelas regiões espirituais. E eu estou falando do espírito do ser humano. Só que muita gente, ele entra na igreja porque recebeu a vida de Jesus. E você não entra na igreja para outra coisa. Você entra na igreja porque você quer vida espiritual. É ou não é verdade? Só que essa vida espiritual que tirou você daquele estado onde você estava morto, e você estava espiritualmente assim. Você não ia à igreja, você não pensava em adoração, você era uma pessoa do mundo, você pensava nas coisas do mundo, o seu espírito estava morto, ele não tinha nem condições de levantar. Quando Jesus entrou em você, você o recebeu, você começou a entrar na igreja, você começou a participar das coisas, e você foi batizado, etc. Você entrou, você adquiriu esse lugar espiritual, onde o seu espírito, no mínimo, ele se sentou. O problema é que sentar dá sono, e sentar é uma posição confortável. E sentar pode apenas dizer que você está vivo. Não quer dizer que você está realmente de pé. Não quer dizer que você está realmente andando em regiões espirituais, de lugares para lugares. Muitas pessoas, elas estão sentadas espiritualmente. E Jesus, ele não nos deu vida, simplesmente, porque o verso 4 de Efésios diz que ele nos vivificou. Mas o verso seguinte diz que ele nos assentou nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Existe uma coisa que muitos crentes não sabem, não têm experiência, de qual região celestial é essa, onde ele foi assentado por Jesus. Você estava morto, recebeu vida, agora você vem na igreja, agora começa a ouvir a palavra, você tem essa vontade de seguir a Deus, mas você não sabe o que eu estou falando. Que história é essa de região espiritual? Se eu perguntar para um crente, como é que estão as regiões celestiais aí? Ele fala, o que você está falando, pastor? Como é que está? Me conta aí alguma experiência de como você se move no mundo espiritual. Se você se move no mundo espiritual, você se encontra com seres espirituais. Alguns são bons, são anjos, outros são demônios. Se você tem um encontro com um anjo, você tem uma conversa amigável, agradável. Mas se você anda por aí no mundo espiritual e tem encontros com demônios, você tem um outro tipo de conversa. Me conta alguma história desse tipo. As pessoas não sabem do que eu estou falando. Elas não têm ideia do que é estar sentado numa região celestial. Para começar, eu quero dizer que Jesus não foi assentado na beirada daquela janela ali. Tipo assim, Jesus morreu na cruz, foi humilhado, e quando ele ressuscitou, ele foi assentado ali, sei lá, do 10º andar de um prédio. Não. A gente precisa entender o lugar que Jesus está assentado.
Ele começou falando para os discípulos: toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. No céu e na terra. Às vezes a gente não entende Jesus, porque a gente pensa nele mais como Deus. E ele não era Deus aqui na terra. Apesar de ele ser Deus, ele estava aqui simplesmente como homem. Se ele não tivesse aqui como homem, ele não podia comer e beber. Ele não podia dormir e nem se cansar no barco. Ele não podia dormir na polpa do barco. Ele estava aqui igualzinho eu e você. Jesus é o homem que foi tirado do lugar mais baixo, que perdeu a autoridade, e foi recolocado na posição de maior autoridade. Quando Jesus disse: toda autoridade me foi dada, no céu e na terra, é como se ele estivesse falando assim: o ser humano recebeu a autoridade no céu e na terra. Porque ele não conquistou essa autoridade para ele, porque ele não precisava. Ele sempre foi Deus. Ele sempre governou o mundo inteiro. Ele criou as estrelas. Por que ele precisaria morrer num planetinha tão pequeno para conquistar autoridade para ele? Não. Ele conquistou a autoridade para mim e para você. Quem perdeu a autoridade não foi Jesus. Quem perdeu a autoridade fomos nós. Ficamos sujeitos à obra do maligno, do pecado, da destruição. Jesus reconquista essa autoridade e se assenta. Filipenses, capítulo 2, diz assim: que ele se humilhou como um homem. Ele, sendo Deus, não teve como usurpação se tornar igual a Deus, mas humilhou-se e esvaziou-se a si mesmo, e tomando a forma de servo. E às vezes a gente não entende essas frases. Quando diz esvaziou-se a si mesmo, é porque ele estava sentado no maior trono de autoridade do universo, ao lado de Deus Pai. Afinal de contas, ele é Deus Filho, que junto com o Pai e o Espírito Santo formam a Santa Trindade, que é a única autoridade do universo. Jesus sempre esteve no lugar mais alto que nenhuma criatura pôde estar. Quando a Bíblia diz esvaziou-se, é que Jesus desceu do trono. Ele desceu desse trono para poder entrar no ventre de uma mulher pelo Espírito Santo e nascer. Jesus se esvaziou a si mesmo e tomou a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, sendo homem, ele não se exaltou a si mesmo. Ei, você pensa quem está falando aqui? Quem que você acha que você está falando aqui? Ele, como homem, nunca defendeu os seus direitos, mas humilhou-se a si mesmo até a morte. E não foi uma morte por injeção, uma morte rápida por decapitação, não foi uma morte pela cadeia, foi uma morte terrível, uma morte de cruz, uma morte vergonhosa, onde Jesus estava completamente nu. Era assim que os romanos humilhavam os crucificados. Ele humilhou-se até a morte, e morte de cruz. Aí o apóstolo Paulo diz pelo Espírito Santo: mas Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é acima de todo nome. Não tem Gabriel, não tem Miguel, não tem Rafael, não tem qualquer nome de anjo poderoso que você possa pensar. Não tem nome, não existe um nome maior, mais exaltado no universo espiritual do que o nome de Jesus. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que diante deste nome se dobre
todo joelho, presta atenção, todo joelho, no céu, os anjos, todo anjo poderoso que você puder pensar e imaginar, no céu, na terra e debaixo da terra, os demônios, se dobre e toda língua confesse, toda língua vai ter que dizer que Jesus é o Senhor. Quando fala Ele é o Senhor, está falando da maior autoridade que existe no universo, a pessoa mais exaltada que existe, que desceu, se humilhou tanto e que Deus o exaltou, que deu esse nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu não acho que a igreja compreende o lugar de autoridade que Jesus conquistou para nós, e que Ele retornou ao céu com essa autoridade. Eu não acho que a igreja compreende, porque se a igreja compreendesse onde Jesus está, pela autoridade que Ele conquistou, e a igreja compreendesse esse texto, que nós fomos assentados juntamente com Ele. Espera aí, Jesus não foi assentado num lugarzinho qualquer. Ele não foi assentado ali em cima das nuvens, a 35 mil pés de altura, onde os aviões passam. Ele não foi assentado ali acima da estratosfera, onde as naves espaciais passam, que já não tem atmosfera. Ele não foi assentado acima da galáxia, Via Láctea, ele foi assentado acima, muito acima, diz a palavra de Deus, muito acima de todo principado e potestade e autoridade e poder. Agora deixa eu te falar uma coisa. Quando nós usamos o nome de Jesus para repreender demônios, nós não entendemos direito o poder do nome que nós estamos usando. E você sabe por que os demônios obedecem? Porque eles entendem mais do que nós aonde Jesus está assentado. Nós temos menos consciência do lugar onde Jesus está sentado do que os demônios têm. Os demônios sabem exatamente onde Jesus está sentado. Não venha falar dele para nós não, que nós o conhecemos. Quando os filhos de um sacerdote foram expulsar demônios lá no livro de Atos, que eles não conheciam, andavam com Jesus, eles falaram, nós te expulsamos no nome de Jesus, a quem Paulo prega. E os demônios falaram assim, vocês são... Nós conhecemos Jesus, nós conhecemos Paulo. Vocês é que nós não conhecemos. Isso é, nós sabemos onde Jesus está. Nós sabemos quem Ele é. Nós sabemos em que altura Ele está sentado. Deixa eu dizer para você, quando a Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões, Ele não falou, eu vou te assentar, depois de 10 anos de crente, eu vou te assentar lá. Não, a Bíblia diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu não sei você, mas quando eu escuto isso, tem uma pergunta na minha cabeça. A pergunta é a seguinte: se eu estou assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus, eu quero saber que região é essa. Eu quero saber que autoridade é essa que eu tenho junto com Jesus, que eu não estou vendo ser exercida na minha vida, que eu não estou vendo acontecer na minha vida, simplesmente porque eu não tenho consciência do que está acontecendo. Deixa eu dizer para você, nós fomos criados e colocados num lugar de autoridade. E você precisa se desfazer de todo sentimento de indignidade, de fraqueza e de pequenez e de indignidade. E as orações que parecem mais espirituais, às vezes, são as piores. Oh Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um verme, eu sou um pecador. É uma oração totalmente antibíblica. É uma oração totalmente maligna, porque é o inimigo que inspira esse tipo de oração, do tipo assim, diz para Deus que você não vale nada, vai. Diz lá que você é o pior dos pecadores. E diz com esse sentimento religioso, com esse sentimento de piedade.
para você mesmo ficar enganado e achar que você está sendo muito espiritual, dizendo que eu sou tão pecador, Deus, oh Deus, eu sou tão miserável, eu sou tão falho. É incrível que o meu espírito se levanta quando eu ouço alguém orar e a pessoa já começa pedindo perdão, porque na cabeça dele o que tem sempre é um sentimento de culpa. Oh Deus, se pede alguém para orar, a primeira coisa que a pessoa fala, Senhor, já começa perdoando, perdoa os meus pecados. Peraí, por que já vem pecado na sua cabeça? Porque há um sentimento de indignidade, há um sentimento de impureza, há um sentimento de eu não sou, eu não tenho, eu não posso. E isso é uma estratégia maligna para mostrar para os vencedores, para mostrar para as pessoas que foram coroadas junto com Jesus, que elas não são nada, que elas não têm nada. Deixa eu dizer para você, Jesus nos assentou num lugar de autoridade. E a diferença é quando você descobre isso, quando o Espírito te revela isso, quando você está enfrentando um demônio de enfermidade que veio da sua família, porque a tua família é um problema de enfermidade, um atrás do outro, sai de uma doença e entra na outra, e a família aprendeu a tolerar doenças, e você já tem aquele histórico de doença na família, e você já até aceitou, porque sempre foi assim, e você desde criança era uma pessoa, eu já era uma criança doente, eu sempre fui doentinha mesmo, e você já se submeteu àquele jugo, e você não vê escape de você sair daquilo, porque aquilo é uma coisa genética, aquilo é uma coisa de família, aquilo é uma coisa que já está em você, a sua mentalidade, você já está acostumada a ser submissa àquilo, e o teu espírito não se levanta. Em outras palavras, ele está vivo, ele está sentado, ele ouve essas coisas, ele ouve essas pregações, ele ouve o que eu estou falando, mas ele não se levanta para andar por essa região celestial onde Jesus está assentado, porque a região onde Jesus está assentado, doença não prevalece. Eu não estou dizendo que crente não pode ficar doente, crente fica doente, crente morre de doença, mas não faz sentido o teu espírito passar uma vida cristã inteira sem exercer autoridade sobre doenças, porque a mesma Bíblia onde Eliseu morreu de uma enfermidade, Eliseu foi o grande profeta, o mesmo Eliseu ressuscitou mortos, o mesmo Eliseu curou pessoas de lepra. Em outras palavras, como homem, Eliseu teve que morrer, porque era um homem pecador como qualquer um, tem que passar pela morte, mas durante a sua vida, ele exerceu autoridade. Durante a sua vida, ele enfrentou lepra em outras pessoas, ele fez milagres, ele enfrentou fome. Durante a sua vida, ele ouviu os conselhos do rei, ele deu profecias, ele andou pelas regiões espirituais. Alguém entende o que eu estou falando nessa manhã? Ele não sentou em bancos de igreja, ele andou pelas regiões espirituais, onde ele estava sentado com Deus. Eu queria te perguntar, antes de eu terminar essa mensagem, se você tem costume de andar pelas regiões celestiais, ou você apenas senta no banco da igreja, e a oração que você mais faz é: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sou teu servo, tu sabe o quanto eu te amo. Senhor, tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia. Fala para mim se não é a palavra que os crentes mais oram: misericórdia, misericórdia, misericórdia. É ou não é verdade? A gente está ou não está acostumado a pedir muita misericórdia? E Deus queria ver a gente andando pelas regiões celestiais com Cristo, e em vez de ficar pedindo muita misericórdia a Deus, você virar para os demônios, e você virar para as obras do mal que estão debaixo dos seus pés, porque você está lá em cima, e você tem consciência de que está em cima, e começar a dar ordens, e começar a exercer uma posição que você tem consciência dela em Cristo Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus está levando essa igreja para um novo lugar. Eu estou falando da consciência da igreja. Eu estou falando desse sentimento de inferioridade que Deus está arrancando. Eu estou falando dessa inconsciência das regiões celestiais. Deus está arrancando isso do nosso coração.
Alguém quer rejeitar isso comigo? Alguém quer aproveitar essa mensagem, terminar e dizer: Senhor, eu renuncio todo sentimento, todo espírito de inferioridade espiritual, de indignidade espiritual. E eu queria que você falasse mais algumas palavras comigo e disse para o Senhor: me perdoa por toda vez que eu falei que eu não era digno, ou que eu não tinha força, ou que eu era pequeno, porque tudo isso é contrário ao que está na tua palavra. Então deixa eu dizer, amados, nós precisamos nos arrepender dessas orações. Elas parecem piedosas, mas elas são contrárias ao que está na palavra. Deus nos deu autoridade. Como eu não posso pregar a mensagem, eu preciso terminar. Lucas 10, 19. Quem lembra o que está em Lucas 10, 19? Sem abrir. 1, 2, 3. Eis que vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões. Preste atenção na linguagem de Jesus. Jesus não está falando assim, preste atenção, olha só, Jesus não está falando assim: eu coloquei vocês lá em cima para passear sobre as nuvens e dar esse passeio no céu. Jesus falou: não, eu vos dei autoridade, porque tem serpente e escorpião para você pisar. A pergunta do Senhor é: você está pisando? Você está pisando? Ou você: pastor, eu nem mexo com isso. Eu não sei como mexer com isso, Senhor. Pastor, eu não mexo com isso. Eu sei que você não mexe, você não tem experiência. Mas que Jesus te deu autoridade para você pisar serpentes e escorpiões. E Ele falou: e toda força do maligno, e nada vos fará dano algum. Alguém levantar uma mão pelo menos e diz para Deus, por favor, com a mão erguida: embora eu me sinta fraco, eu não sou. Por favor, repete isso comigo. Eu sei que é difícil deixar isso encaixar, mas diga assim: embora eu me sinta um ninguém, eu não sou. Me dá consciência da autoridade que eu tenho. A nossa igreja, o nosso ministério é para tirar as pessoas dessa posição de inferioridade. É para ensinar as pessoas a exercerem o que elas têm, o que elas são em Deus. Então, eu quero tentar terminar uma mensagem tão preciosa que eu não posso pregar por causa do tempo, mas deixa eu falar mais algumas coisas antes da gente almoçar. Jesus falou: vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, ele não presta senão para ser jogado fora e pisado. Em outras palavras, ele perde a autoridade que tinha. Se a luz, vocês são a luz do mundo, mas se a luz for colocada debaixo da mesa, ela não serve, ela tem que ser colocada em cima para alumiar todos os que estão lá. Eu quero perguntar a você, pelo Espírito de Deus, nessa manhã: como crente você brilha? Como crente eu não estou falando, irmão, de sorrir para as pessoas, simplesmente, de ter você é tão bonitinho porque é crente. Não, eu estou falando de você pegar os demônios que estão ao seu redor. Eu estou falando de você brilhar a luz da autoridade de Deus, onde você anda, na sua casa, na sua família. Para começar, o lugar do nosso ministério é na nossa família. Você pega os demônios que estão destruindo a sua família, você brilha essa luz lá e o demônio: não, tem gente aqui que traz uma luz que eu odeio. Eles precisam falar isso de você. Ou você é aquela luzinha que senta lá no meio dos familiares e o diabo olha para ele e fala assim: olha lá, podia brilhar, mas não sabe que pode. Olha lá, podia botar a gente para correr daqui, mas não sabe, então a gente fica aqui junto com ele. Irmãos, eu tenho raiva da atividade maligna em nossas famílias. Eu tenho raiva. Eu não sei você. Eu tenho ódio da destruição, da prisão, da escravidão que o inimigo causa em nossas famílias. O roubo que ele está fazendo na saúde, no casamento.
Eu louvo a Deus pelas pessoas que mandam sonhos para mim, mandam sonhos até dos familiares do Brasil, e nos sonhos é um desespero. Nos sonhos é clara a atividade do maligno destruindo os casamentos, destruindo as finanças, destruindo as pessoas. E eu fico procurando nessas famílias onde está essa luz que vai encandecer os olhos de um demônio desse. Onde está esse sal que vai arder na ferida de um demônio desses? Onde está essa autoridade que Jesus nos deu, que essa pessoa vai se levantar e dizer: aqui não, chega! Chega dessa destruição. Chega dessa chantagem espiritual, financeira, física na minha família. Aqui eu sou sal, aqui eu sou luz. A luz vai brilhar aqui e as trevas vão ter que sair. Eu quero perguntar, você é essa pessoa? Se você não é, você vai se tornar. Jesus te trouxe aqui para te tornar essa pessoa. E eu quero orar para que você seja essa pessoa. Vou parar a mensagem aqui. Vou cortar a melhor parte da mensagem. É que eu amaria pregar, mas eu não vou fazer isso. Eu vou orar por você agora. Eu queria pedir para você vir ao altar, por favor. É uma pena poder cortar essa mensagem, mas eu quero que você venha aqui, por favor. E eu quero orar com você. Enquanto você vem, o verso 16 de Mateus 5 disse Jesus: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Eu queria que as pessoas que estão nesse altar, nós abríssemos as mãos para receber armas de autoridade. Nós estamos nesse altar consagrando as mãos para usar as armas de autoridade. Amém? Você é um guerreiro e uma guerreira de Deus. E se você não tem experiência de guerra espiritual, eu quero que você diga: Senhor, minhas mãos estão aqui, ó. Eu estou dedicando essas mãos para as guerras do Senhor. Deixa eu dizer para você que na tua casa, Deus colocou você para guerrear. Lá é você que vai limpar a sujeira. Lá é você que vai bradar a lança e que vai bradar a espada e dizer para os demônios: aqui não, aqui tem guerreiro. Aqui tem gente que conhece a sua autoridade. Aqui tem gente que se assenta nas regiões celestiais, anda nas regiões celestiais, exerce autoridade nas regiões celestiais. Eu sei aonde estou assentado. Alguém diz: por favor, Senhor, coloca armas nas minhas mãos. Fica orando e pedindo armas nas mãos, que eu quero orar por você. Eu quero proclamar sobre todos nós que estamos nesse altar as palavras do Salmo 18, onde o Senhor diz: Ele treina as minhas mãos para a batalha, Ele adestra os meus dedos para a guerra, Ele firma as minhas mãos na batalha. Você sabe, eu estou falando de oração, eu estou falando de guerrear na oração, eu estou falando de levantar a bandeira da oração. Você não guerreia com revólver, você não guerreia, você guerreia com a oração. Alguém fecha a mão e diz: firma em minhas mãos a arma da oração. Ninguém conversa com ninguém, fecha os olhos, por favor, todo mundo. Firme em minhas mãos a arma da oração. Diga ao Senhor: firme em minhas mãos a arma da oração. Eu clamo agora que desça sobre esta igreja, neste lugar, a unção da oração. Todo espírito que impede o povo de orar, estou te dando uma ordem, sai agora. Solta a vida de oração, solta a vida de oração. Solta a boca desse crente que tem poder e autoridade contra ti. Solta a língua que tem autoridade contra ti. Solta agora. Solta em nome de Jesus. Eu libero as bocas aqui para proclamarem a vitória do Senhor, a guerra do Senhor contra os demônios. Eu proclamo aqui as línguas aqui desprendidas, a boca aberta. Eu proclamo aqui demônio correndo de você, porque você se levantou e você vai dizer: aqui não, aqui não.
Eu proclamo a autoridade de Deus descendo sobre você. Você tem essa autoridade, Ele já te deu. Eu proclamo aqui uma consciência da autoridade, uma unção sobre a cabeça de cada pessoa que está aqui. Enfrente os espíritos na sua família, enfrente aqueles que estão roubando seus filhos, enfrente aqueles que estão roubando os seus casamentos, a sua saúde, as finanças, o que quer de destruição que está acontecendo nos seus familiares, em frente. Eu proclamo sobre você a unção dessa guerra. Deus chamou você. Eu te abençoo agora com essa autoridade. Assim resplandeça a sua luz diante dos homens. Assim resplandeça a sua luz diante dos homens. Enquanto nós estamos orando aqui, eu vou abrir um espaço para algo diferente. Todo culto é uma oportunidade de alguém renovar sua aliança com Deus, ou alguém aceitar Jesus como Salvador, ou alguém dizer: eu quero renovar, eu sei, pastor, que essa guerra eu preciso fazer, mas eu não estou nem dentro do aprisco, eu quero entrar. Tem alguém que nessa manhã quer dizer: nessa manhã eu quero renovar a minha aliança com Deus. Se você é essa pessoa, eu vou pedir você, vem aqui, só ajoelha aqui no altar, e o Senhor vai estar recebendo a sua atitude, o seu compromisso, e você vai estar renovando a sua aliança com Deus, e você está entregando a sua vida a Jesus. Tem alguém nessa manhã? Eu peço agora que o Espírito de Deus tenha liberdade de trazer aquela pessoa que Ele vem falando. É você que Deus está falando? Renova a aliança com o Senhor. Vem aqui, ajoelhe aqui. Enquanto a igreja está orando, e a igreja diz: sejam quebradas todas as cadeias que prendem o plano de Deus na vida de qualquer pessoa que está aqui nessa manhã. Sejam despedaçados nesse lugar, toda cadeia que impede. Se você precisa renovar a sua aliança com Deus, você sabe que precisa. Vem aqui para o altar e diz: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Enquanto a gente vai orando, você pode vir. Qualquer momento que a gente estiver orando aqui, você pode vir. Aleluia, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Alguém diz comigo assim: em nome de Jesus, eu me apresento para as guerras do Senhor. No mês de agosto, eu recebo a couraça da justiça, o capacete da salvação, o cinto da verdade, o sapato da preparação, o escudo da fé, a espada do Espírito. Eu tenho autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Eis-me aqui, Senhor, para as tuas guerras. Deus, eu abençoe esses soldados que estão diante de ti nessa manhã, a nova armadura que o Senhor está colocando sobre cada um. E eu proclamo, Deus, a tua unção de guerra, de autoridade. Que o Senhor leve esta igreja, leve este povo em casa, em todos os lugares, para uma nova dimensão de autoridade. Eu libero essa igreja para exercer autoridade no seu terreno, contra todo o mal. Eu te abençoo com uma boca poderosa. Abre a boca e declara a vitória do Senhor. Abre a boca e declara a derrota dos planos malignos. Abre a boca e liberta os cativos da tua família. Abre a boca e traz os cativos ao Senhor e declara as cordas quebradas. O Espírito do Senhor está sobre ti, porque Ele te ungiu para pregar as boas novas e libertar os cativos. Eu te abençoo nessa manhã com esta unção. A última oração que eu quero que você faça comigo diz: Senhor, renova a minha vida de oração. A partir de hoje, eu quero orar por você. Deus, renova agora a vida de oração. Senhor, ninguém vai fazer guerra, ninguém vai prosperar sem uma vida de oração, sem uma vida de comunhão com o Senhor. Deus, agora ajuda esse crente, o teu servo, tua serva agora, Senhor, até aquele momento contigo, aquele lugar de oração. Eu te abençoo com o lugar de oração. É no lugar de oração que se faz guerreiro. Não é no culto, assistindo o culto, não é nem ouvindo a mensagem que eu estou pregando. O guerreiro se faz na oração do quarto. Você e o Senhor, é lá que se faz um guerreiro. Senhor, eu te envio ao quarto nessa manhã. Antes de te enviar à guerra, eu te envio ao quarto. Eu te envio ao quarto nessa manhã. Eu te envio ao lugar onde a armadura vai encaixar em você. Eu te envio ao lugar onde Deus vai treinar você. Por favor, não recuse esse lugar, não rejeite esse lugar, abrace esse lugar. Vai com Deus para esse lugar e receba o que o Senhor quer fazer com você nesse lugar.